Deus escolheu aqueles que são desprezados, aqueles que aos olhos do mundo não possuem nenhum valor, para aniquilar aqueles que são ou que pensam que são. Não é fácil encarar o Golias da indiferença e do desprezo. Muitas vezes nós também enfrentaremos esse gigante. O gigante do desprezo, do descrédito, da desconfiança. Muitos duvidarão das nossas habilidades, questionarão a nossa capacidade. E nesse momento nós teremos que fazer como Davi. Porque nós ouviremos a voz de um Golias ameaçador, que gritará: quem é você que ousa me desafiar? Então, precisamos nos lembrar de fazer como Davi fez. Ao invés de focar nos recursos que estão em nossas mãos, devemos focar naquele que está conosco e que nos adestra para a batalha. 1 Samuel 17, versículo 40, fala das armas que Davi tinha em mãos para enfrentar Golias. Olha o que Davi tinha para ir à guerra, para o desafio contra o gigante Golias. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, isto é, 5 pedras lisas, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi se apresenta diante de Golias, com um cajado na mão, com 5 pedras que ele havia pego no ribeiro, com um alforje onde ele levava essas pedras e uma funda. E olha a reação de Golias ao ver isso. O filisteu também veio se chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Então, Golias amaldiçoa Davi, ri de Davi, despreza Davi por causa da sua aparência, por causa da sua mocidade e por causa das armas que ele tinha em mãos. Mas Davi, ele ignorou toda palavra de maldição. E é assim que nós temos que fazer. Pois a palavra do Senhor diz que em Cristo não há mais nenhuma maldição. Aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de maldição. Diz a palavra do Senhor que Ele levou sobre si as nossas maldições. Verso 45. Olha o que Davi fez.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então Davi, ele ignorou o desprezo, ele ignorou a palavra de maldição contra a sua vida e ele transferiu a batalha para o Senhor. Ele disse para Golias: Golias, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ao contrário do que se imagina, as armas de Davi não eram um cajado, 5 pedras e uma funda. As armas de Davi era a confiança que ele depositava no seu Deus, o Deus que ele tinha uma aliança. As armas de Davi eram espirituais. E Davi diz: o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Para Davi era o nome do Senhor que estava em jogo. Era a glória do Deus de Israel que não podia ser difamada por qualquer homem, por quem quer que seja. E é isso que nós temos que fazer. Os gigantes que se levantam contra nós para nos afrontar estão, na verdade, afrontando o Deus que nós servimos, se é que nós temos uma aliança com esse Deus. Se de fato nós temos uma aliança com o Senhor dos Exércitos, todo gigante que se levanta contra nós, que vem nos afrontar, está afrontando o nosso Deus. E é nele que nós temos que depositar a nossa confiança e transferir a batalha. Olha o que Davi declara no versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, olha o que Davi declara diante de Golias: toda esta congregação, todos que estão aqui reunidos para essa batalha, saberão que há Deus em Israel. E saberão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Se você tem enfrentado guerra na sua vida, na sua família, saiba que do Senhor é a guerra. E saiba que o Senhor salva, não com as armas humanas, mas o Senhor, soberano Deus, Ele é poderoso para nos dar livramento, é poderoso para nos salvar, em nome de Jesus. A unção de Deus, aliada ao seu melhor, lhe tornará imbatível. O seu melhor, sozinho, pode até ser insuficiente, mas o seu melhor, aliado à unção de Deus, faz toda a diferença. A funda e as pedras que Davi tinha em mãos eram o melhor que ele poderia dispor para Deus usar. Eu disse, para Deus usar. Então Davi apresentaria o que ele tinha de melhor, talvez algo que ele tivesse mais habilidade para usar, mas ele não está sozinho. O Senhor é que irá usar aquilo que Davi tinha em mãos. Verso 50.
Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu acredito que aquele gigante não caiu por causa de uma pedrada. A pedrada é aquilo que os olhos humanos podem enxergar. Mas por trás da pedrada, por trás daquele golpe certeiro que foi dado por Davi, havia a unção de Deus. A unção que faz toda a diferença. A unção que quebra todo o jugo. A unção que despedaça todo o mal, que desfaz todo o mal, estava sobre Davi. Não podemos nos esquecer do fato de que Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel, lá no capítulo 16. A Bíblia relata isso. E o derramamento da unção no Velho Testamento significava que Deus estava consagrando, separando, seja um objeto ou seja uma pessoa, para o seu serviço exclusivo. Então Davi havia sido separado pelo Senhor. O mesmo acontece hoje com a igreja do Novo Testamento. O crente, ele tem nele o Espírito Santo habitando. Ou seja, o crente ele foi separado, ele foi consagrado para servir a Deus. Há sobre ele uma unção, há sobre ele o poder de Deus, a graça de Deus, a mão de Deus, a separação, a consagração para vencer, para derrubar os gigantes, para derrubar os Golias. Por isso, disponibilize sempre o seu melhor para Deus. Mas, acima de tudo, coloque a unção em primeiro lugar. Use sempre o seu melhor, mas coloque em primeiro lugar a unção de Deus. Se você fizer isso, você verá o que acontece. Certamente os gigantes irão cair. Outra coisa que eu aprendo com Davi é que os nossos inimigos também são usados por Deus para nos promover. Após vencer Golias, Davi ele começa a subir, ele começa a crescer, ele começa a galgar posições de destaque, de evidência. Ele passa a ser um homem notado, de antes desprezado pela família, de antes sofrendo com o descrédito de todos, sendo esquecido pelos homens. Agora Davi está sendo notado, está se tornando conhecido, está assumindo posições de destaque. Antes Davi trabalhava no campo, agora ele trabalha junto ao rei no palácio real. Antes era um simples pastor de ovelha, agora Davi é um oficial do rei. Porém, Davi ele não permitiu que o seu sucesso lhe influenciasse. Ele não permitiu que nada lhe roubasse o coração de servo. Nós podemos ver isso em vários textos aqui em Samuel. Davi continuou servindo a Saul. Antes Davi era esquecido por todos, agora ele é benquisto por todos em Israel. Diz a palavra do Senhor que todo o povo de Israel amava Davi. Davi era desprezado, a começar pela sua família. Agora Davi é reconhecido. Davi se torna famoso, sai do anonimato para a fama. Nós podemos ver isso no capítulo 18. No versículo 30.
E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. O nome de Davi era muito estimado. Davi alcança sucesso. Mas o sucesso de Davi, ele gerou outras coisas além de conforto, admiração, reconhecimento. A ascensão de Davi, ela também desperta o ódio e a inveja, principalmente de Saul. Versículo 9, 8 e 9 vai dizer isso. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então Davi se irou muito, se indignou muito, porque as mulheres estavam cantando canções onde exaltavam mais os feitos de Davi do que os feitos de Saul. Colocaram Davi acima do rei por causa daquilo que ele havia feito em batalhas. E Saul então passa a suspeitar de Davi. Saul tem medo de que Davi lhe roubasse o trono. Coisas como essas na vida de Davi nos fazem pensar que os gigantes, eles nunca darão tréguas. Derrube um e outro se levantará. Não podemos nos descuidar, não podemos baixar a guarda. O conselho de Paulo é, após ter vencido tudo, permanecer firme. Vamos ver Efésios 6. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Depois de ter tomado toda a armadura de Deus. E, através dessa armadura, resistir o dia mau, Paulo nos aconselha a permanecer firmes, a permanecer atentos, a permanecer humildes, a permanecer no amor, a permanecer na fé, a permanecer nas boas obras, a permanecer em Deus. Não podemos de forma alguma baixar as nossas armas espirituais. Em Deus nós podemos alçar voos maiores. Como Davi, podemos conquistar vitórias inimagináveis, que nos elevarão a uma posição mais alta. Porém, eu quero lhe dizer que subir é fácil. O difícil é permanecer no topo. Estar numa posição mais elevada, crescer, não é tão difícil. O difícil é se manter lá. O difícil é não se deslumbrar, é não deixar o sucesso subir a cabeça, é não perder a humildade. Esse que é o difícil, esse que é o grande desafio. E eu só vejo uma maneira de nós fazermos isso. É não deixando nada interferir na nossa aliança com Deus. Talvez esse seja outro segredo de Davi. Davi teve fama, Davi cresceu, Davi começou a ter um nome notório, mas Davi em momento algum deixou que aquilo lhe roubasse a sua humildade, deixou que aquilo lhe tirasse do Senhor, deixou que aquilo influenciasse na sua aliança com Deus. E você vai ver aqui em vários textos do livro
de 1 Samuel, dizendo: o Senhor era com Davi, e Davi prevalecia contra os inimigos. Mas o Senhor era com Davi porque Davi era com o Senhor. Porque Davi preocupou-se em guardar o seu coração. Porque Davi preocupou-se em resguardar a sua aliança com Deus. Deus pode te levantar. Deus pode te capacitar para vencer grandes batalhas, para galgar o sucesso. Mas é preciso entender que o mais importante de tudo é guardar a sua aliança com Deus. É não deixar que nada influencie nessa aliança que você tem com o Senhor. Davi foi perfeito? Não. Davi pecou como todos nós pecamos. Mas Davi, ele soube se arrepender. Davi, ele não endureceu o seu coração no dia em que ele foi exortado, no dia em que ele foi admoestado. Ele soube se arrepender, ele soube quebrantar o seu coração, confessar o seu pecado e se voltar para Deus. E é isso que nós temos que fazer para alcançarmos o favor de Deus. Porque o mais importante nessa vida não é aquilo que nós conquistamos, não é o sucesso que nós galgamos. O mais importante é permanecer em comunhão com o nosso Deus. O mais importante é você ter a certeza que no final da sua vida, a sua aliança com Deus, ela permanece. Nada pode ser mais importante na vida do cristão, na vida do crente, do que saber que ele tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com ele. Então, essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida, e que Deus possa continuar te abençoando e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Deus abençoe.